Olá, meus amigos. Muito bom dia, muito boa noite. Para aqueles que me ouvem à noite e aqueles que me ouvem de dia, boa noite, bom dia, boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Jesus e Salvador estejam sobre a vida de cada um de vocês. Bom, hoje gostaria de falar para vocês de uma palavra que está registrada no livro de Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 13, diz assim: Jesus ensinando aos discípulos e àqueles que seguiam a ele. Jesus dizia assim: as duas estradas, ou as duas portas. Dizia assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam entrar por ela. Glórias a Deus por essa palavra. Glórias a Deus por aqueles que procuram conhecer os ensinamentos de Jesus. Então Jesus estava dizendo as duas estradas ou as duas portas. Talvez você entenda por porta ou estrada, não importa, mas você entenda o caminho que deve de seguir. Vendo que a porta larga é o caminho para a perdição. Essa porta hoje nós podemos dizer chamado igreja. São dois sinais que nós podemos ver. Igreja que prega a verdade, igreja que prega a mentira. Pois você vê nos dias de hoje, porta larga, quem são as portas largas hoje? Falando espiritualmente, entendendo o significado do que Jesus falava das duas estradas. Porta larga, vamos começar por essas igrejas que começam nos dias de hoje. Assim como igrejas que induzem ao povo buscar por coisas materiais, iludem com a teologia da prosperidade, dizendo que você tem que ser rico, pessoa bem-sucedida, para se dar bem na vida. Para você dizer que você é um abençoado de Deus, você tem que possuir riquezas. Então por isso as pessoas hoje estão sendo enganadas pelo falsos evangelhos, pelas portas largas. Bom, eu vou dizer o nome de algumas portas largas nos dias de hoje. Talvez você congrega nesse lugar, você pertence a uma dessas chamada igreja, que eu vejo espiritualmente são portas largas, como Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial, muitas vezes da Assembleia de Deus, Deus é amor, Cristo para as nações. Essas igrejas que você vê nos dias de hoje que são materialistas. Pois você sabe qual é o propósito dessas portas largas. Qual é o sentido que elas fazem para induzir você a buscar algo que se diz ser espiritual, mas nada comparado com as coisas que Jesus ensinava. Então eles colocam um anúncio em carro, chamando você que está com um problema financeiro, você que está com um problema nas drogas, você que está com um problema isso e aquilo, venha receber o milagre. Muitas das vezes as pessoas, elas não vão para conhecer a palavra de Deus, vão por uma necessidade física. E essa necessidade física, ela engana o povo de Deus. Esses falsos pastores, essas falsas igrejas, induzem a pessoa naquilo que elas necessitam materialmente e não espiritualmente. Quem não precisa nos dias de hoje prosperidade física, mas espiritual são poucos que querem entrar. Então, a porta estreita são aquelas igrejas que falam da salvação, são aqueles pregadores, pastores, pessoas enviadas por Deus para falarem a respeito da salvação. Porque bens materiais, Deus os permite e os envia quando você conhecer a verdade. Aqueles que são prósperos em Deus. Então, automaticamente, você é abençoado porque você se produz, se doa mais para Deus. E Deus, Ele permite que você seja abençoado porque você é merecedor daquilo que você foi chamado.
a ser um ouvinte praticante da palavra de Deus. É pela fé que você conquista as coisas, não é pelos bens materiais. Então, pessoas hoje estão sendo iludidas por essas portas largas. Então isso me faz lembrar que muitas das vezes, quando Jesus ensinava, ele dizia para as pessoas que seguiam ele. Então nós vemos aqui, no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 18, aonde Jesus dizia assim, Jesus põe à prova aqueles que querem segui-los. Então Jesus dizia assim, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou a passar a outra margem. Então, se aproximando deles um escriba, um mestre, e disse, seguir-te-ei para onde fores. Mas Jesus olhou para aquelas pessoas e disse assim, as raposas têm os seus covis e as aves dos céus têm os seus covis. As aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aos outros discípulos disse-lhe, Senhor, permite-me que primeiro vai sepultar o meu Pai? Jesus replicou dizendo, segue-me e deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Então Jesus aqui estava colocando à prova. Aqueles que querem seguir a Ele. Aqueles que querem seguir a Ele, eles não têm nada. Não têm onde dormir, não têm onde comer, mas vão viver pela fé. Vão viver espiritualmente procurando as coisas espirituais. Então, aqui ele estava dizendo que todas as espécies, animais, todos, as aves do céu, têm um lugar aonde dormir, aonde repousar, aonde viver, mas Jesus não tinha. Podemos ver que, pelo contrário, Jesus poderia ter de tudo, pois ele é dono de tudo. Ele teria o poder de ter o que ele quisesse. Então ele estava se fazendo de pobre para mostrar às pessoas que não se busca o reino de Deus em bens materiais. E até chamou eles e disse que aquele que quer seguir ele tem que deixar tudo. Seguir a ele espiritualmente. Então um dos discípulos, uma daquelas pessoas que estava junto, dizia, permita que eu vá sepultar o meu pai. Ele falou, deixa que os mortos sepultem os mortos. Então estava chamando aquelas pessoas de mortas espiritualmente. Sabe por quê? Porque as pessoas procuravam andar com Jesus porque tinham fome, mas fome carnais. Naquela época, quando Jesus fez aquele milagre dos pães, multiplicou os pães, muitas das pessoas não teriam condição de viver. Eles passavam fome. Então eles procuravam se alimentar carnalmente. E eram poucos os que queriam ouvir a palavra de Deus. Então, nós vemos que nos dias de hoje as pessoas estão sofrendo. Estão passando dificuldades carnais. E as portas largas estão oferecendo aquilo que a pessoa necessita. Então, veja que Jesus ele falava para confundir os sábios. Aqueles que querem crescer materialmente, ele chama de pessoas mortas na fé. São pessoas que não produzem nada para o reino de Deus. São pessoas mortas espiritualmente. Então buscam em fazer campanhas, buscam em prosperidade material. Como você vê essas pessoas, o testemunho dessas pessoas nos dias de hoje, nessas portas largas. A pessoa chega, dá testemunho na igreja, o pastor pergunta, como é que vai sua vida, irmão? Ele diz, olha, eu estava passando por um momento difícil, a minha empresa estava se falindo. No meu trabalho já não tinha trabalho. Mas a partir da hora que eu cheguei aqui nesse lugar aqui, quando eu fiz a fogueira santa, quando eu peguei um propósito, um envelope do dízimo, da campanha, a minha vida mudou. Então, você vê que essas pessoas são mortas espiritualmente. Porque elas não têm ido procurar por Jesus, não querem seguir o exemplo de Jesus. Porque se quisessem seguir o exemplo de Jesus, procuravam conhecê-lo primeiro. E não buscar por prosperidade material física. Então, estão sendo enganadas. Porque a porta larga só tem a oferecer aquilo que eles são. Eles são gananciosos. Eles querem viver tirando a lã das ovelhas. Daqueles que se buscam
resolver a vida das pessoas materialmente, mas espiritualmente eles não estão nem aí. Então poucos que querem seguir a Jesus. Temos um exemplo aqui, também onde Jesus falava, também em Mateus capítulo 8, versículo 5, onde um dia surgiu uma pessoa à procura de Jesus, e tinha fé em Jesus. Ele não fazia campanha, ele não buscava bens materiais. E ele nem fazia parte daquele povo de Israel, o povo chamado, escolhido por Deus. Era uma pessoa totalmente diferente. Mas ele ouvia falar em Jesus. E sabia que se ele pedisse, com fé no coração, ele seria atendido. Então vamos ver o que diz aqui. Mateus capítulo 8, versículo 5 diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado já está na casa, está paralítico, está sofrendo horrivelmente. Jesus disse assim: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados em minhas ordens, e digo a eles, vai, e eles vão. E digo a outro, vem, e eles vêm. E ao meu servo tudo isso eles fazem. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei tanta fé como essa. Então podemos ver o que esse centurião era. Era um chefe do exército. Então ele era um homem de autoridade. Ele sabia que se ele mandasse alguém para fazer um certo trabalho, ia. Era um homem de autoridade. Ele foi humilde de coração a procurar Jesus para que pudesse Jesus curar o seu servo que estava na casa quase morrendo. Então ele deixou a ignorância de lado e procurou por Jesus. Ele não foi procurar por prosperidade, bens materiais. E não era nem para ele. Era para o servo dele. Você vê o tanto que ele amava essa pessoa. Procurar por algo que não é por ele. Então, chegando a Jesus, ele disse essas palavras. E Jesus, vendo, disse: nem mesmo em Israel, nos dias de hoje, Jesus pode falar e afirmar, através dessa palavra, que nem mesmo dentro das igrejas, nem mesmo dentro dessas igrejas grandes, não se encontra fé como se encontrou naquele centurião, o povo de Israel. Então esses evangélicos, esses crentes que andam dentro das igrejas, procurando por campanhas, procurando prosperidade material, não é fé. Na verdade são materialistas, são mortos espiritualmente, estão andando por aí como cadáveres mortos, mas não reconhecem Jesus como Salvador e nem querem seguir. Seguem o homem, seguem a doutrina das igrejas, mas não seguem a Jesus. Então dizendo assim Jesus falou bem assim para ele, no capítulo 9 diz assim: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados em minha ordem, digo ele vai e ele vai. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tanta fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares da mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Então disse ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E na mesma hora o servo foi curado. Glórias a Deus por essa palavra. Porque muitas das vezes Deus levanta pessoas para ministrarem o Evangelho em palavras de sabedoria vindo de Deus, e as pessoas não crerem. As pessoas crerem naquilo que a igreja oferece, naquilo que as portas largas oferecem, mas não querem saber daquilo que Jesus quer passar para as pessoas. Então vemos que as pessoas estão desinformadas da verdade. Então vemos que as pessoas não querem nada compromisso com Deus.
Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, eu estava dentro daquela igreja, eu era um servo do Senhor, estava ali. Mas o Senhor dizer: afastai de mim, vós que procurais fazer aquilo que não me agrada. Então as pessoas estão muito enganadas, achando que dá testemunho, que estão melhorando de vida materialmente, achando que estão fazendo coisas boas, mas estão sendo enganados. Então, para você que busca as coisas espirituais, glória a Deus. Para você que busca as coisas materiais, cuidado que naquele dia, Jesus pode dizer para você assim: aos passos dos filhos do reino serão lançados para as trevas. Então, você talvez está dentro de uma igreja, mas até hoje você não reconhece Jesus como seu Salvador e nem anda segundo a vontade de Deus. E será muita decepção para aqueles naquele dia, porque tem entrado pela porta larga o caminho que conduz à perdição. Para aqueles que andam pela porta estreita, ouvem a palavra de Deus, reconhecem a palavra de Deus, assim diz: conforme a tua fé, naquela mesma hora que seja curado. Conforme a tua fé, nesse instante que você está ouvindo o Evangelho de Jesus, você que busca pelas coisas espirituais, que seja concedido por Deus aquilo que você procura por Ele. Coisas que serão engrandecidas por Deus, porque você tem procurado as coisas que Jesus tem reservado para você. Glórias a Deus. Glórias a Deus que nos dá a oportunidade de procurar por Ele. Não desista de procurar por Ele. Escuta o que Jesus quer para a sua vida, porque Ele tem o melhor. Você tem buscado para a vida financeira? Deus tem te dado as bênçãos espirituais. Então, nós temos que se voltar, fazer como esse centurião. Nós temos que crer pela fé, pela palavra, que nós seremos recompensados pela nossa fé em ouvir. Não despreze a palavra de Deus. Não deixe o seu coração se perverter, porque a porta larga tem arrastado milhares e milhares de pessoas à perdição. Não seja uma pessoa ouvinte da palavra de Deus e buscar pelas bênçãos materiais, porque Deus, Ele tem chamado você a ser uma pessoa espiritual, buscar pelas coisas do reino dos céus, não pelo reino da terra, coisas terrenas. Então, a porta larga está aí, está sendo comandada por lobos ferozes, por lobos devoradores, que estão sujeitos a tirar tudo que a pessoa tem, mas não querem falar no mínimo da salvação. Se você vê, nos dias de hoje, a maioria das igrejas estão pregando coisas materiais, fazendo com que as pessoas congreguem, busquem mais e mais pela vida material, e a vida espiritual está sendo zombada, está sendo pisada, porque bendito aquele que ouve a palavra de Deus, bendito aqueles que buscam pelas coisas do reino de Deus. Mas muitas e muitas das vezes o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Muitas vezes uma igreja grande, muitas vezes esses lugares onde as pessoas estão lá, estão mortas na fé. O líder está morto na fé. O líder prega prosperidade. Ele prega que se você tiver um carro, se tiver uma boa casa, você demonstra ser abençoado. E a pessoa que não tem nada, ela quer dizer que a pessoa não é abençoada. Então vemos que a porta larga está conduzindo muitas e muitas pessoas à perdição. Pois não pense que o lugar grande, ele é aquilo aonde que Jesus queria que você estivesse lá. Muitas das vezes, a nossa vida carnal, ela necessita dos bens materiais. Mas tudo tem seu tempo. Se você não tem agora, não pense que isso vai desagradar a Deus. Porque muitas e muitas das vezes, é melhor você ter pouco com Deus
do que ter muitas coisas sem a vontade de Deus. Muitas das pessoas se decepcionam por conseguirem bens materiais no prolongar da sua vida e depois começam a perder. E ainda têm uma nova chance de recomeçar, mas são induzidas pelo desejo carnal. Porque quando a pessoa cresce materialmente, sem ter o discernimento das coisas de Deus, ele cresce soberbo, com um coração maligno. E quando ele acaba perdendo, ele não consegue se firmar em pé. Então, ele acaba procurando as portas largas, o caminho da perdição. E aí Deus permite a operação do erro que venha na vida dessa pessoa, e para que ela possa cada vez mais se alicerçar em buscar as coisas materiais. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem compromisso com Deus. Não querem saber de seguir os ensinamentos de Jesus, entender que Jesus se fez de pobre para sermos ricos no reino de Deus. A nossa vida material, ela não serve para nada. Nós somos emprestados aqui nesse lugar. Nós estamos por um pouco tempo aqui nesse lugar. Tudo depende de Deus. Tudo depende daquilo que Ele nos dá. Daquilo que somos merecedores. Pois nós não merecemos nada. Somente aquilo que nós buscamos. Então, se você busca materialmente, você receberá materialmente. Se você busca espiritualmente, você será recompensado materialmente. Então, a palavra que Jesus quer para nós nos dias de hoje, que Ele diz, muitos virão de muitos lugares e se assentarão junto com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Muitos lá em cima, um dia, você poderá ver pessoas que nunca estavam dentro de igrejas. Você verá pessoas que nunca você ouviu falar que estavam dentro de uma igreja, nunca fizeram uma campanha, nunca devolveram um dízimo, nunca entregaram uma cesta básica como recompensa, nunca fizeram nada, mas eram crentes em Deus, criam na palavra. Muitas vezes foram alcançadas, estão sendo alcançadas por Cristo através de uma palavra. Então, meu amigo, essas palavras são de conforto para você. Lembre-se que essa palavra é para aqueles que buscam em conhecer as coisas grandezas de Deus. Então, naquele dia, você vai se espantar, ver pessoas ali ao teu lado. Muitas das vezes você que se diz ser um crente, um evangélico. Muitas vezes você diz que é um católico, que está todo dia, toda semana, todo domingo, dentro da igreja. Talvez você é daqueles que você diz, você não me viu eu na porta da igreja, eu estava em pé, eu cheguei atrasado, estava em pé na igreja, não poderia nem entrar como tinha tanta gente na igreja. E não valeu para nada. Talvez o teu tempo de congregar, de ouvir, era só para aparecer. Então naquele dia você vai ver pessoas que nunca andavam em igreja, mas que tiveram um conserto por Deus. Muitos teriam a fé como esse centurião. Muitos seguiam Jesus espiritualmente. Muitos entraram pela porta estreita. E muitas das vezes os que estavam na porta larga serão lançados para as trevas. E ali haverá choro e ranger de dente. Então não permita ser enganado pelas portas largas, mas procure pela porta estreita. Creia pela fé que você será recompensado. Não faça nada em favor, em troca, mas faça pela obediência, porque Jesus morreu para te salvar e para te dar a vida. Glória a Deus por esse dia. Graça e paz aos abençoados que creram que pela fé receberão aquilo que procuram. Graças a Deus.